Muito bem. Então, Gálatas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. É a abertura da carta, como toda carta, saudação inicial, né? E aqui o apóstolo Paulo ele faz essa saudação, né? Olá, meus amigos da região da Galácia, né? São várias igrejas que estão aí nessa região e essa carta não era para uma igreja somente, mas para todas as igrejas daquela região, né? Por isso é chamada Carta aos Gálatas. Gálata é uma pessoa que nasce na região da Galácia, né? O que nascia. Então ele diz assim, olha, ele faz uma saudação a essas igrejas e dentro dessa saudação a palavra de Deus é tão maravilhosa e é tão eficaz que até numa simples saudação de abertura de uma carta nós vamos encontrar alimento para a nossa alma. E ele diz assim: a vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo. Então, a primeira ênfase que eu quero dar é essa frase aqui. Ele entregou-se a si mesmo, né? Ele se entregou a sua própria vida. Está falando de quem? De Jesus. Então Jesus, ele não foi capturado pelos guardas do templo, ele não foi capturado por Pilatos ou pelas as guardas romanas que dominavam Jerusalém naqueles dias. Jesus entregou-se, né? Ele mesmo entregou a sua própria vida. E ele mesmo disse isso, olha, você, Pilatos, não poderia fazer o que você está fazendo se não fosse por autorização minha mesmo, ou autorização do Pai. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus, ninguém poderia prendê-lo. Ele disse, olha, por que ele não quis? Porque você aguentar o sofrimento que Jesus aguentou, suportar até a morte, obrigado, é uma coisa. Eu e você, se a gente fosse preso, como Jesus foi ali, açoitado e tudo, a gente não tinha o que fazer, estava preso. O que a gente ia fazer? Agora, Jesus, tendo todos os poderes, como diz o irmão Luiz, né? Sendo o Senhor de todos os exércitos, ele, imagina ali, a cada chicotada daquela, o Senhor se lembrar o seguinte, se eu quisesse num estalar de dedos, num pensamento, isso aqui estava resolvido. Imagina ele saber disso e não fazer nada. Isso se chama amor. E isso se chama realmente um compromisso muito grande com a aliança que ele estava fazendo com os seus, porque ele sabia do projeto e ele tinha chegado até ali e não ia desistir exatamente nesse momento. Então, ele entregou a sua vida, ele entregou-se a si mesmo. Por causa de quê? Por nossos pecados. Continuando a leitura aqui, ainda do versículo 4. Foi pelos nossos pecados. Então, pior ainda, né? Ele não estava se entregando assim por gente boa. Como diz a palavra, talvez por um justo alguém até se animasse a morrer, né? Por um justo. Mas ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Então ele morreu pelos nossos pecados, para a remissão dos pecados. Portanto, ele assumiu ali
a função do cordeiro. O cordeiro que era utilizado para o pagamento, né, para a remissão das dívidas anuais de pecados que foram cometidos por algum israelita. E eles tinham o costume e a obrigação de oferecer em sacrifício o cordeiro. E aí, esses cordeiros jamais puderam remir os pecados, né? Eram apenas um sinal, uma sombra do verdadeiro Cordeiro de Deus. E agora estava ali o Cordeiro de Deus disposto a se entregar a si mesmo pelos nossos pecados, né? Para que todos os pecados fossem apagados da nossa lista ou da lista de cobrança, né? Portanto, o escrito da dívida ali foi destruído e cravado na cruz. Um texto maravilhoso, acho que em breve podemos tirar aqui um tempo, Pastor Roberto, para estudarmos todo dia um dos feitos notáveis da cruz. Eu tenho o livro aqui do pastor Antunes e ele trouxe apenas um pequeno número de feitos notáveis da cruz. Você disse que tem mais de 80 aí catalogados e o Senhor fez muita coisa ali na cruz e uma delas foi essa, ele tomou o escrito da dívida. Então, o escrito da dívida é o documento que pode ser usado para uma cobrança. Pode ser um contrato, hoje em dia, você tem um contrato ali e pode ser utilizado para cobrar os direitos de alguém que não recebeu, que deveria ter recebido. O escrito da dívida pode ser um cheque pré-datado, hoje está cada vez menos usado, né? Praticamente em desuso, mas tinha um cheque pré-datado, uma nota promissória, né? São escritos da dívida. A sua senha, né? Quando você coloca lá a senha, você está assumindo uma dívida, a senha do seu cartão. Então, é a forma que existe de cobrança. Então, o que Jesus fez lá na cruz? Ele, ao morrer pelos nossos pecados, ele foi lá onde estava aquele escrito da dívida e disse assim, me dá aqui, deixa eu ver aqui esse documento aqui. O que ele diz aqui? Ele diz que o Gidlaf tem uma dívida. E ele pode pagar? Não, é uma dívida impagável. Ele não pode pagar. E aí Satanás olha e diz assim, e eu posso cobrar a vida toda e pela eternidade toda eu posso cobrar essa dívida. Aí o Senhor disse assim, pô, então deixa eu ver essa dívida aqui. Aí ele olhou assim direitinho e tal, aí disse assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso aqui com essa dívida e você vai cobrar agora ninguém, porque essa dívida aqui não existe mais. E a dívida era contra Deus e ele me autorizou a eliminar pelo meu próprio sangue essa dívida. Então, portanto, que nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há acusação? É porque você não fez nada errado? Não, eu e você fizemos. Se a gente for olhar para o nosso passado, meu amigo, vai encontrar muita coisa. Não é por isso. O fato de não ter acusação é porque o acusador, ao procurar o documento da dívida, ele não encontra, então ele não pode. O cobrador não pode cobrar se não existe um documento da dívida. Muito bem. Assim, tem um propósito. Por que Deus, em Jesus, se entregou? Por que ele se entregou pelos nossos pecados? Para nos resgatar desta presente era perversa. Então houve um resgate. Né? No meu tempo de adolescente tinha um seriado chamado Operação Resgate. E aí era um pessoal no helicóptero, sempre tinha alguém em apuros e eles iam lá resgatar essa pessoa. Né? Então era mais ou menos o Ciopaé daquela época, né? E o SAMU. Mas o Senhor fez um resgate de todos nós. Ou seja, estávamos aprisionados, estávamos distanciados do Senhor, estávamos enlameados, presos, e aí foi necessário haver um resgate. Se você já assistiu aí o Rambo, novo, hein?
Mas o que o Rambo fez? Ele fazia um resgate de prisioneiros de guerra que estavam ilegalmente no Vietnã, presos, e aí lá ia aquele soldado, né? Aquele grande soldado que sozinho venceu todos os exércitos do Vietnã, né? Só que na realidade foi bem diferente, né? Infelizmente. Mas aí, o que o Senhor fez? Ele fez isso, né? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, já tinham combinado um plano. Disse, vai acontecer isso aqui, assim, 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 nós vamos criar o homem, ele vai pecar, tudo, já sabia tudo, já tinha feito o plano. E no determinado tempo, o Filho vai se despojar da sua glória, vai viver na terra e vai morrer igual um homem, vai entregar a sua vida, porém sem pecado, para resgatar e aí sim formar um povo de propriedade exclusiva para nós. Então, na verdade, o Senhor, ele já sabia disso, e ele sabia quando ele saiu de lá, ele já sabia o plano que ele deveria executar aqui. Então ele veio para resgatar das trevas um povo para a luz, resgatar da lama um povo para ser firmado na rocha. Então, por isso que quando Jesus foi batizado, então o Pai e o Espírito Santo apareceram. E o Pai disse, este é o meu Filho amado, nele tenho todo prazer. O que o Pai está dizendo ali? Este é o meu Filho, olha só, ele está cumprindo o propósito para o qual ele foi enviado. O negócio que nós combinamos aqui, ele agora chegou a hora de executar e ele está consciente e cumprindo o combinado aqui com a Trindade. Então, qual era o projeto? Resgatar. E qual foi o projeto realizado? Ele efetivamente nos resgatou. Então, resgatou de quê? Aqui no caso de Gálatas, ele enfatiza a presente era perverso. O que é isso? O mundo perverso. Esse tempo de perversidade, de perversão que nós vivemos, o sistema mundano, né, que faz mal para a humanidade. O sistema mundano, o sistema estabelecido nessa terra por Satanás, ele faz mal a todos nós. Ele denigre o homem, ele degenera o homem, ele ajuda o velho homem a se corromper ainda mais, né? Não é que o velho homem, se fosse um mundo perfeito, ele seria maravilhoso. Não, mas um ajuda o outro. O velho homem corrompe o mundo e o mundo corrompe o velho homem, e assim eles vão afundando cada vez mais no lamaçal de pecado. Então o Senhor veio para nos resgatar de tudo isso e nos trazer para si mesmo, segundo a vontade de Deus e Pai. Ou seja, Jesus, como eu já falei, cumpriu a vontade do Pai, o estabelecido pela Trindade eterna, porque Jesus ele não veio a existir quando nasceu nessa terra, ele já existia, mas aqui ele veio como homem e aí ele continuou esse cumprimento do propósito eterno de Deus, que é de ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus, a partir dos filhos de Adão e das filhas de Eva, que seriam transformados numa nova criatura e foram transformados efetivamente pela obra da cruz, numa nova criatura que se renova a cada dia para a glória de Deus. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então a nossa vida agora, uma vez que somos novas criaturas, é permanecer adorando ao Senhor, dando glória a Ele para todo sempre, porque Ele é bom, Ele é muito bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. É uma alegria sempre compartilhar acerca do Evangelho de Cristo Jesus, que salva toda a humanidade, que salva todo o perdido, todo o pecador. Não tem ninguém que não tenha chance diante de Deus de ser salvo. Não tem ninguém que não tenha a chance de dizer, Senhor, eu creio, eu me arrependo, e o Senhor realmente
ativar essa obra na vida deste pecador, porque foi para isso que ele veio e ele cumpre o propósito para o qual ele foi enviado. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos entrar agora no nosso tempo de oração. Eu quero orar por cada um de vocês, quero orar por aqueles que têm andado em enfermidade ou em aflição, mas eu quero orar principalmente pela Igreja do Senhor, em todo o Brasil, em todo o mundo. A Igreja do Senhor tem passado por um tempo de prova, né, de quem realmente é igreja, de quem realmente está ali junto. E eu quero que você se junte a mim nesse momento em oração pelos pastores, pelas igrejas, pelos irmãos, que haja uma permanência, que haja firmeza de cada um na palavra de Deus, para a qual nós fomos chamados. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nesse momento, pela tua vida em nós, pela entrega do teu Filho Jesus para nos redimir, nos resgatar de todo mal. Eu te agradeço por essa obra que nos faz caminhar firmes nessa terra. E te peço pelos meus irmãos, por aqueles que estão aflitos, inseguros, por aqueles que estão, Senhor, procurando algo para alguma ideia para empreender, para fazer negócios, que o Senhor dê as melhores ideias, que o Senhor anime, Senhor, cada um e que dê negócios que possam alavancar as suas finanças. Te peço pelos que estão enfermos, cura, traz saúde sobre cada um. E te peço, Senhor, pelas igrejas, todas as igrejas do Senhor, as congregações estão espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, Senhor. Fortalece os irmãos, fortalece os pastores, dá, Senhor, habilidade e sabedoria para conduzir o povo do Senhor. Abençoa, Senhor, os irmãos que possam estar em comunhão com a Tua Palavra, possam estar firmados na fé, continuar firmes, abençoando e apoiando as suas lideranças. E que o Senhor seja glorificado em todas essas coisas. Fortalece, Senhor, a vida de cada um dos enfraquecidos, que a Tua graça nos baste, que a Tua graça nos fortaleça e que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu agradeço muito pela presença de vocês aqui com a gente. Vocês nos fortalecem, vocês nos abençoam. Que Deus abençoe também o seu restante de dia, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. E amanhã, ao meio-dia, estaremos aqui mais uma vez reunidos em torno da palavra. Não esquece de compartilhar esse vídeo que vai estar durante 24 horas aqui nos nossos stories e estará daqui a pouco disponível também no YouTube, de onde você pode compartilhar em todas as plataformas disponíveis. Forte abraço, graça e paz e até amanhã. Tchau, tchau.